cantávamos a música, essa última música, lembrei-me do momento em que Adão ouviu a voz de Deus. E quando ele ouve a voz de Deus, a Bíblia nos fala que ele teve muito medo. Quando ele ouve a voz de Deus, ele fica apavorado. E ele se esconde. E hoje nós continuamos essa série e reconheceremos que o medo, ele é resultado da queda, do pecado, mas hoje nós podemos não ter mais aquele medo que Adão teve. Você pode hoje não ter mais o medo que Adão teve por causa daquilo que haveremos de ouvir nessa noite. Então eu quero pedir a você que preste muita atenção nessa mensagem, muita atenção naquilo que o texto vai nos apresentar. Quero pedir a todos, não converse. Vamos ver com toda a atenção que é necessária para a exposição da palavra de Deus. Então vamos abrir lá no livro de Gênesis, capítulo 3. Hoje trabalharemos o versículo 14 a 19. Os irmãos estão lembrados que essa série, ela é uma série espetacular. Nós estamos aprendendo que Caim, ele é o protótipo do velho homem. Nós estamos aprendendo quais são as marcas, as características do velho homem. Mas para que pudéssemos entrar propriamente na história de Caim, nós estamos trabalhando primeiramente a história de seus pais, Adão e Eva. E por que o velho homem veio a existir, como que o velho homem opera em nossa vida e como que o velho homem ele é crucificado e não havendo mais a sua existência naqueles que foram regenerados por Deus. Vamos então, irmãos, orar para o texto, versículo 14 a 19. Antes vamos orar ao Senhor mais uma vez e após a oração daremos continuidade. Pai bendito, Deus amado, em nome de Cristo Jesus, Senhor, que nos colocamos em Tua presença agora para ouvirmos a exposição da Tua Santa Palavra, que Teu Espírito Santo, ó Pai, aplique a Tua Palavra ao coração e à mente de todos nós aqui estamos, segundo a Tua boa vontade, de modo que possamos, ó Deus, compreender a Tua Palavra, crer nas Escrituras e termos a nossa vida verdadeiramente transformadas pelo Senhor, de modo que o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir, o nosso modo de agir, o nosso modo de viver a vida seja radicalmente, ó Pai, transformado pelo Teu Evangelho, e aquilo que em nós não Te agrada, que possamos, ó Pai, estar com os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz e buscarmos a verdadeira transformação que só o Senhor pode fazer. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, irmãos, agora nós estamos trabalhando os efeitos da queda, como os irmãos já sabem, e hoje, versículo 13 a 14, preste bastante atenção no que Moisés escreveu. Versículo 13 a 14, 14 a 19, aliás. A palavra de Deus diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizestes isso? Será maldita entre todo o gado, entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da terra. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor dará à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Disse para o homem: porque destes ouvido a voz da tua mulher e comestes da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão,
até que tornes a terra, pois delas foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. O que está diante de nós é um pronunciamento. O que nós acabamos de ler é Deus se pronunciando após um diálogo, após uma conversa. E queridos, o quanto que precisamos estar atentos ao pronunciamento de Deus, o quanto precisamos estar atentos àquilo que Deus há de declarar, aquilo que Deus há de falar, porque quem é que está falando? É o Deus Criador dos céus e terra, é o Deus que criou o mundo pelo poder de sua palavra, é o Deus que ao criar, cria de maneira perfeita, cria de uma maneira extremamente complexa e maravilhosa. É um Deus que ao criar, cria segundo a sua grandeza, segundo aquilo que Ele estabeleceu. E um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que verdadeiramente faz tudo segundo o conselho de sua vontade. Então, meus queridos, o pronunciamento de Deus que está diante de nós, ele vai ter duas direções. E vamos nos ater primeiramente à primeira esfera desse pronunciamento de Deus. É muito importante que reconheçamos, primeiramente, que o pronunciamento de Deus, ele é nada agradável. Você sabia disso? O pronunciamento de Deus que o texto nos apresenta, ele é, em primeiro momento, um pronunciamento condenativo. Isso está muito claro nas três direções a qual Deus fala, a quem Ele fala. Deus, Ele está aqui pronunciando-se e apresentando a sua reprovação, apresentando a sua rejeição àquilo que aconteceu. Observemos, irmãos, primeiramente, o pronunciamento de Deus é direcionado a quem? Olha para o texto aí, versículo 14. A quem Deus está se direcionando em primeiro lugar? Deus primeiramente se direciona à serpente. E quando Deus ele se direciona à serpente, Ele vai falar com muita clareza, Ele vai nos mostrar de um modo inegável que Ele diz, tanto a espécie, um réptil, como também ao ser angelical. É interessante observar isso no texto. O versículo 14 nos mostra exatamente essa realidade. Ele está direcionando-se à serpente e mostrando-nos que a serpente, aquela criatura, ela por ter sido instrumento, por ter sido um vaso de Satanás, ela também recebe uma condenação. Porque fizestes isso, acompanha aí, serás maldita entre todo o gado, entre todos os animais do campo, andarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Primeiramente, essa identificação. Mas aqui, irmãos, está diante de nós, versículo 15, não agora mencionando ao réptil, aquele animal que for usada por Satanás para tentar Eva, para enganá-la, mas o versículo 15 agora Deus se direciona ao ser angelical caído. Ele se direciona a Satanás. Veja o versículo 15. Deus diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, quando Deus ele se direciona agora à serpente, quando Deus ele fala ao anjo caído, a Satanás, é muito importante, irmãos, reconhecermos aquilo que a palavra de Deus nos mostra de uma maneira clara: quem é Satanás, como que ele tem agido ao longo da história. E lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, vai falar sobre a antiga serpente. Quem é a antiga serpente? É o diabo. Abra lá rapidinho na sua Bíblia, só para você verificar. Apocalipse capítulo 12, nós temos aqui o apóstolo João, mediante aquilo que ele ouviu do Senhor Jesus, e ouviu também daqueles que Deus usou para comunicar a mensagem. Capítulo 12, versículo 9, diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente,
chamada o quê? Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. É muito importante que nós reconheçamos isso. Está muito claro aqui em Gênesis 3. A ação de Satanás foi enganar, foi seduzir Eva. E Deus está agora direcionando-se a essa criatura, está se direcionando a Satanás, mostrando também a sua sentença. Aqui é um ato condenativo de Deus a esse ser angelical. E é interessante observarmos, irmãos, aqui no texto, Deus ele fala assim: entre a tua descendência, a descendência dela. Aqui, quando nós olhamos, a palavra no hebraico é justamente semente, referindo-se à semente da serpente. O texto não só fala da semente de Eva, do descendente de Eva, mas fala também da semente da serpente. O que isso quer dizer? O que isso significa? Qual a importância disto para nós hoje compreendermos isso? Nós precisamos reconhecer, meus irmãos, que a semente da serpente, a semente de Satanás, a semente do diabo está em todo aquele que rejeita o Evangelho de Deus. A semente da serpente está em todo aquele que não rendeu a sua vida a Cristo Jesus. A semente do diabo está em todo aquele que está separado de Deus. A semente da serpente refere-se, portanto, são todos aqueles que se mantiveram rebeldes à palavra. Talvez isso seja chocante para nós. É algo muito sério que estamos lidando. Mas as próprias palavras do Senhor Jesus testificam isso. Vamos abrir lá no Evangelho de João, capítulo 8. Veja João capítulo 8, versículo 44. Vejamos o que o Senhor Jesus disse. João 8, 44, Jesus diz assim aos fariseus, aos religiosos do seu tempo: o vosso pai é o diabo. O vosso pai é o diabo. E quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. É interessante observar que nessa palavra de Jesus, ele remete ao princípio, ele remete a Gênesis, mostrando-nos que aqueles religiosos eram filho do capeta, eram filho do diabo, era o filho de Satanás, porque neles havia uma semente de Satanás. E aí então, Jesus aqui nos mostra qual é a característica de Satanás: enganador, mentiroso. E irmãos e irmãs, nós precisamos estar muito atentos a esse fato. Olhemos agora a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 10. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 10. O apóstolo João nos diz: os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim: quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem ama o seu irmão. Os filhos do diabo, olhamos e vemos que aqui no versículo 8, olha por exemplo no versículo 8: quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. O apóstolo João, como discípulo de Jesus, ele compreendeu essa mensagem, ele entendeu. Quem ainda não é convertido, quem ainda não se rendeu a Jesus, quem não obedece a palavra de Deus, não estou falando de conhecer, eu estou falando de uma verdadeira experiência com Deus. Eu não estou falando de ser religioso, eu não estou falando de vir à igreja, eu estou falando de uma verdadeira experiência que precisa ocorrer. Filho do diabo, filho de Satanás. Então, quando nós olhamos para o texto e vemos aqui acerca da semente da serpente, podemos perfeitamente compreender deste modo o que o Moisés está nos apresentando nesse relato lá no começo do conflito entre os eleitos de Deus e os filhos de Satanás. Meus irmãos,
e pense nisso. Você tem como pai a quem? Quem é o teu pai? Quem é o teu pai espiritual? Quem é? Deus ou Satanás? Vejamos mais, irmãos. A palavra vai nos mostrar que Satanás ele age ao longo de toda a história humana. É muito importante reconhecer isso lá em João capítulo 12, versículo 31. Vamos lá para João 12, 31. João 12, 31. O Senhor Jesus nos diz acerca desse ofício que Satanás exerce. João 12, 31. Jesus diz que Satanás chegou a hora do julgamento deste mundo, e o seu príncipe será expulso. Agora, qual é o ofício de Satanás nessa terra? Ser o quê? Príncipe. A Bíblia nos mostra que não somente ele é o príncipe, mas mostra-nos o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4,4, nós não vamos abrir, somente vou citá-lo. Paulo vai nos mostrar que o diabo ele é o Deus desse mundo, ele é o Deus desse século. Ele opera no sistema de valores, no sistema de poder, no sistema político, no sistema que conduz a humanidade. Ele está ativo de uma maneira inegável. O apóstolo Paulo vai nos mostrar que ele é um espírito, em Efésios 2:2. Vamos nos lembrar que ele entrou em Judas Iscariotes, ele possuiu o corpo de Judas Iscariotes. Vamos nos lembrar que ele encheu o coração de Ananias com ganância, com mentira. O que você precisa estar atento? É o seguinte: se Satanás existe, se ele é o Deus desse século, se desde o começo, lá em Adão e Eva, o primeiro casal histórico, ele agiu enganando. E os irmãos estão lembrados dessa série de mensagens quando nós falamos da queda. Satanás ele faz exatamente colocar em xeque a palavra de Deus. Deus é um mentiroso, Deus não quer sua felicidade, Deus não se importa com você. Você precisa saber tudo, você precisa ser conhecedor do bem e do mal. É você que tem que tomar a rédea da tua vida, é você que tem que tomar as suas decisões. Você não precisa de Deus dando palpite. Adão e Eva caíram. Eles cederam, eles desejaram saber tudo, foram enganados por Satanás. Eva foi, Adão não foi. Mas aí, o que eu quero mostrar é o seguinte: se Satanás faz isso, ele faz, porque a palavra afirma, se ele tem agido ao longo de toda a história da humanidade até o presente século, e como príncipe deste século ele atua, você acha que você está imune a ele? Será que eu, Rodrigo, estou imune a ele? Será que ele não está agindo contra a minha vida, contra a minha família, contra o meu casamento, contra as minhas filhas, bem como com cada um de nós? Será que ele está descansando? Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos adverte: o diabo, vosso adversário, rodeia como leão procurando a quem possa devorar. Nós não podemos ser ingênuos, achando que os conflitos que eu vivo em minha vida, as decisões morais e éticas e espirituais que eu tenho que tomar, elas são imunes, vacinadas contra este que opera para nos destruir. Não se engane, não se faça de bobo, seja atento. A palavra nos adverte: estejai atentos e vigilantes. E aí, meus amados irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma frase que eu li, muito preciosa, de um teólogo, Henry Lowe. Ele vai dizer o seguinte, acompanhe se você conseguir ler, eu acho que dá para ler. Ele fala o seguinte: seu verdadeiro propósito raramente é conhecido, até que engolimos a sua isca. Perceba bem, quantas vezes está acontecendo no casamento? Você está passando por crise no casamento e você acredita que a solução do seu casamento é o divórcio. Você está como filho namorando e acreditando que a solução para o seu namoro é transar com o seu namorado.
Você está caminhando na sua vida, no seu emprego, e você acredita que para você não ser demitido, você precisa mentir no seu emprego, você precisa prejudicar o seu colega, você precisa dançar conforme a música. Percebe? Olha o que o texto nos diz. Até que engolimos a sua isca. Sua rede só é vista quando a vítima já está aprisionada. O abismo oculto só é descoberto por ocasião da queda. Nós só conseguimos nos dar conta que caímos nos laços do diabo quando caímos. Adão só se deu conta que pecou contra Deus. Ele já sabia o que estava fazendo, mas ele percebeu a mancada que ele deu. Ele percebeu o mal que ele cometera quando ele ouve a voz de Deus, porque Adão não queria mais saber de Deus. Adão estava fugindo de Deus. E quando ele ouve a voz de Deus, o que ele faz? Ele tem muito medo. Ele se esconde de Deus. Vocês se lembram do domingo passado que eu falei sobre isso? O texto, a frase que eu trago, continua dizendo: Satanás está ativo no mesmo empreendimento por aproximadamente 6.000 anos. Portanto, quem conhece bem as suas ferramentas, bem com o material que manipula, ele estudou o nosso temperamento e caráter o dia todo. Pouco sabemos a nosso respeito, mas ele nos conhece bem. Vê o ponto fraco, o momento oportuno, e de conformidade com isso joga o laço muito habilidosamente. Meus irmãos e irmãs, nós não podemos, como povo, como igreja do Senhor Jesus, sermos negligentes, desatentos a essa realidade. Ele cria ciladas, e se nós não estivermos atentos, nós cairemos nessas ciladas. Quantas pessoas estão achando que fazem tudo certo na vida, em busca da felicidade? O que eu quero é ser feliz, o que importa é a minha alegria, o meu prazer, o meu contentamento, a minha satisfação, a minha realização. Em nome disso, faz tudo o contrário daquilo que a Bíblia diz. Um dia a conta chega. Um dia a conta chega. Cedo ou tarde ela chega. Para Adão chegou. Adão, aonde estás? E pior que não fica só aí. A gente vai ver na série que vai piorando cada vez mais. E um abismo chama outro abismo. Então, o pronunciamento de Deus, ele é condenativo. E não somente é condenativo à serpente, mas o pronunciamento de Deus também, ele foi condenativo. Ele traz uma condenação à mulher. Vejamos o versículo 16. Vejamos o que Deus diz à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele o quê? E ele o quê? E ele o quê? Te dominará. Olha, irmãos, o quanto isso é importante, o quanto que se os casais compreendessem isso, muitos conflitos conjugais seriam reduzidos. O quanto que se as mulheres compreendessem isso, muitos de seus conflitos pessoais e crises pessoais seriam resolvidos. Vejamos aí, quando Deus ele nos mostra isso, esse ato condenativo, a condenação à mulher, é muito importante reconhecer que a primeira sentença que Deus nos traz aqui é multiplicar a dor da gravidez e do parto. Sem dúvidas haveria algum tipo de dor, porque é uma criatura, não é? Mas não é uma dor descomunal, é uma dor que é resultado da queda, como é hoje. Nós, antes da queda, Adão antes da queda, ele era uma criatura humana, poderia, com seu corpo humano, fraco, de alguma maneira, sentir algum tipo de dor, mas não na proporção do pecado, aquilo que a queda resultou. Mas aí o texto nos mostra multiplicar a dor. Então isso dá-nos a possibilidade, por inferência, perceber isso. Algum grau de dor haveria, mas essa dor foi o que? Intensamente multiplicada.
A primeira consequência do pecado é dor física. É aquela dor também na alma. É aquela dor que verdadeiramente machuca. E não somente isso, mas Deus ele continua dando a sua declaração, o seu pronunciamento, ele se pronuncia, mostrando uma segunda verdade quanto à condenação da mulher. Ele diz o quê? O teu desejo para teu marido, será para teu marido. E aqui, meus irmãos, nós temos uma distorção, nós temos aqui uma inversão. Qual a inversão que nós temos aqui? Vamos abrir vamos voltar uma folha. Olha o capítulo 2, versículo 18. Olha o que o texto nos diz. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Para que é que Deus criou Eva? Para ser o socorro de Adão, para ser uma auxiliadora idônea, para ser uma ajudadora, para ser uma grande bênção na vida de Adão. Mas aqui, após a queda, há uma distorção de auxiliadora para competidora. Aqui a mulher passa a competir com o homem. Irmãos, é importante percebermos isso. Deus ele deixou bem claro que desde o início, a razão pela qual a mulher foi criada é para auxiliar, é para ser o socorro do homem. Mas depois da queda, a mulher não é mais o seu socorro, mas é o seu favor. Não é mais o seu auxílio, mas é aquela que compete com ele. E nós vivemos numa sociedade hoje na qual isso é muito claro e evidente no movimento feminista. Dentro desse marxismo cultural doido que vivemos, e dentro dessas novas ideologias de vida e propostas de vida, a mulher, ela se coloca numa postura de verdadeiramente assumir o lugar do homem, e não somente isso, mas colocando-se numa posição antagônica àquilo para a qual Deus a criou. Então, o que é muito importante para nós percebermos aqui é justamente isso. O que significa agora? Significa que a mulher teria a tendência natural de querer se sobrepujar ao homem, ao marido. A mulher agora ela vai querer resistir ao marido, resistir à sua liderança. Ela quer afirmar a sua própria dependência. Lembram-se que o pecado, a queda, a tentação, justamente querer saber tudo. Lembram disso que eu falei? O velho homem é caracterizado disso, eu sei tudo. E esse sei tudo, em outras palavras, é independência de Deus. Eu não preciso de Deus dando palpite na minha vida. Eu faço o que eu bem quero, o que eu bem entendo. E aí então, nós temos um fato muito importante com a queda, é justamente essa realidade. A tendência da esposa se rebelar contra o marido. Não é, irmãs? As mulheres aqui presentes. Isso não é uma inclinação natural, humana. A mulher sempre quer ter a última voz, quer bater de frente, quer ter razão. O marido fica quieto, você não sabe de nada, não é? Às vezes, talvez para evitar alguma briga dentro de casa, fica lá, mas lá dentro dela, nesse pangaré, não entende nada. Fica quieto porque sabe que o marido vai falar mais alto, mais forte, né? Aí ela se anula. E aqui, irmãos, isso é muito grave, isso é muito sério. Mulheres, por que vocês são assim? A Bíblia traz a resposta. Não é um problema de uma mulher só, de todas as mulheres, de todas as mães, sem exceção. Isso não sei se serve de consolo ou não se serve de mais tristeza, né? Aí já vem aquela história do mito da grama mais verde? Vamos separar da minha mulher porque essa aqui é uma desgraça, eu vou procurar outra mulher. A casa com outra mulher que cagada que eu fiz, né? Uma mulher atrás do outro. Acha que a grama do vizinho vai ser mais verde, mais bonita, né? E quer ir para uma outra experiência, procurar outra mulher e ver que é tudo igual. Não é verdade, irmão? Estou falando alguma coisa errada? Eu sempre estou falando de maneira talvez até chula, mas muito claro e direto para que todos entendam. É muito importante perceber isso daqui. E por que isso existe? Por causa da queda, por causa do pecado. E como é importante você, mulher, entender isso. O quanto é importante você, homem, entender isso.
Porque quando nós compreendemos isso, nós sabemos realmente com o que estamos lidando. Nós conseguimos realmente compreender a dinâmica do coração humano. Lá em Jeremias 17:9 fala o quê? Enganoso é o coração humano, mais corrupto do que qualquer outra coisa. E aí então, Deus ele continua declarando a sua condenação. Ele vai nos mostrar também outra coisa: e ele te dominará. E aqui é um outro problema, uma questão grave, porque é a tendência do homem, a tendência do marido pisar na mulher. Eu sou homem, eu falo isso com propriedade, porque eu sei o que é ser homem. Todos os homens aqui sabem o que é ser homem. O homem tem uma coisa dentro dele, não é, que ele não aceita ser questionado, ele quer bater de frente, ele quer ter a última palavra. E a mulher, da mesma maneira, quer agir da mesma forma. E aí, meus irmãos, a casa cai. Obrigado. A casa cai. Eu ia falar uma outra palavra, mas essa foi melhor. A casa cai. Então, quando a mulher entende isso, quando a mulher entende como é o seu marido, e quando o marido entende como é a sua esposa, eu falo isso em termos de natureza humana, de criaturas caídas, de pessoas que não são perfeitas. E nós precisamos compreender que o homem, ao invés, Deus colocou o homem para governar, para liderar, mas é o que acontece com a queda e o pecado: o homem quer dominar. Qual é a diferença de dominar e governar? O que é governar? E o que é dominar? Como se governa? Como se domina? Percebe a diferença? Então, a palavra de Deus mostra como resolver isso. Agora vejam só, se você não crê na Bíblia, se você não crê nas Escrituras, se você ainda é filho do diabo, você não conseguirá resolver isso ao seu próprio modo. A única maneira disso ser verdadeiramente resolvido, a palavra de Deus traz a resposta lá em Colossenses. Vamos ao Colossenses. O apóstolo Paulo aqui traz, inspirado pelo Espírito de Deus, ele escreve, e aquilo que ele escreveu é inspirado. Colossenses capítulo 3, versículo 18 e 19. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Mulheres, ele começa falando para mulheres: cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher e não a trate com aspereza. Percebe que a essência do ensino bíblico remete a uma resposta a essa condenação de Deus? Percebe isso? Percebe como há uma relação profunda entre aquilo que Deus está falando em Gênesis e aquilo que Paulo diz aqui à igreja de Colossos? Olhe mais uma vez, Paulo diz assim: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido. O que o apóstolo Paulo está pedindo é a coisa mais complicada para uma mulher fazer, porque em resultado da queda, a sua reação natural vai ser exatamente o contrário. A mulher vai querer competir, a mulher não vai querer se submeter, ela vai querer bater de frente, ela vai querer que a vontade dela seja feita, a missão é dela. Na verdade é o marido que tem que submeter a missão que ela está realizando. Percebem isso, irmãos? Abaixa a bola aí, homem. Eu que mando aqui, eu ganho mais do que você, eu sou mais inteligente que você, eu tenho mais dinheiro do que você. E aí então nós olhamos aqui para o texto e percebemos que aquilo que Paulo pede da mulher é exatamente aquilo que uma mulher não consegue fazer se ela não for redimida, se ela não for uma nova criatura,
se ela não for uma pessoa que crê e ama o Senhor Jesus. Uma pessoa que verdadeiramente tem Jesus como Senhor de sua vida. Só uma mulher convertida consegue obedecer a palavra de Deus. E aí Deus vai falar para o homem, Paulo vai falar para o homem. Por meio que Paulo ele diz assim: maridos, cada um de vós ame sua mulher e não a trate com aspereza. Paulo está pedindo para o homem aquilo que é mais difícil para o homem: amar a sua mulher. Sabe disso, mulheres? Não a tratá-la com aspereza. Isso tem a ver com o quê? Dominação. O homem, ao invés de governar e liderar, ele não governa e lidera, ele quer dominar. É de cima para baixo, é unilateral. E aí então nós temos um grave problema, um grave conflito conjugal estabelecido. Então, quando nós olhamos para Gênesis, esse pronunciamento de Deus, nós conseguimos compreender, meus irmãos e irmãs, aquilo que o texto está nos mostrando, aquilo que Moisés, ao escrever para o povo de Israel, que estava sendo estabelecido e conhecendo a história do Deus Javé, Criador. Aqui é possível perceber todas essas realidades da qual a queda conduziu a humanidade. Mas não somente isso, mas a condenação também continua. E Deus agora vai dirigir-se ao homem. E o pronunciamento de Deus ele é condenativo. E a condenação ao homem está no versículo 17 e 19. Acompanhe na sua Bíblia aí. Vejamos nós. Versículo 17 e 19. Eu disse para o homem: porque destes ouvido. Olha só, irmãos, como é que Deus ele é direto e claro. Porque destes ouvido a tua mulher, e comestes a árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Olhemos primeiramente no versículo 17 aqui. Primeira questão que Deus levanta: Adão, você não me deu ouvido. Você deixou de dar ouvido a mim. Nós precisamos de homens que ouçam a voz de Deus. Nós precisamos de homens que dentro de suas casas sejam um modelo de homens piedosos, um modelo de homens que se rendem, um modelo de homens que obedecem, um modelo de homens que ouvem a Deus. Não adianta queremos cobrar de nossa esposa se nós não fazemos. Não adianta queremos impor. É preciso que em nós seja verificado uma postura de homens que realmente dão ouvido à palavra. E Deus levanta essa questão primeiramente: você deu ouvido à tua mulher, e comestes da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Então Deus aqui está dizendo ao homem exatamente isso: por você não ter me ouvido, por você ter seguido os seus próprios caminhos, por você se saber ou sabe você se achar o sabe tudo, por você se achar o cara, toda a raça, toda a criação é maldita. E aqui é muito mais grave, porque quando Deus fala a mulher está afetando a família. A condenação que Deus traz à mulher afeta a família, afeta o casal, afeta os filhos. Porque a mulher, ao lado do marido, é responsável por cuidar do lar. Agora, Deus, quando fala Adão, a aplicação da palavra de Deus não é a família, mas é a toda a demais criação. Irmãos, vocês percebem o quanto isso é profundo, o quanto isso é sério? E aí, então, nós temos toda a criação sendo marcada pelo sofrimento. O que nós vamos perceber aqui, e é exatamente isso: a criação geme, os filhos sofrem, as criaturas sofrem, a terra sofre. E aí então Deus vai listar uma série de questões das quais serão resultados desse sofrimento. Vejam aí,
a metade do versículo 17. Não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, ó, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Versículo 18. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó e ao pó tornarás. Deus está mostrando que, primeiramente, o sustento, ele será extremamente penoso. O trabalho não foi criado depois da queda. No curso Grau, a gente enfatiza muito isso. O irmão Dito Alice aí nessa longa jornada, sempre enfatizando. Mas quando a gente olha, muitas das vezes a gente tem ideia errada. Poxa, o trabalho veio depois da queda. Não, o trabalho já existia no jardim, porque Deus criou Adão para governar, para cuidar, para preparar e zelar por toda a criação. Mas o que nos mostra é que após a queda, o trabalho tornou-se algo penoso, e ganhar o sustento tornou-se algo extremamente difícil. E sabemos o quanto isso é verdade, né, irmãos? O quanto nós sofremos, seja o empregado, seja quem está empregado, quem está desempregado, seja quem é dono de empresa, quem é funcionário, exceto algumas exceções, aqueles que são extremamente ricos, mas de alguma maneira, até mesmo esses que são muito ricos também sofrem dentro do contexto deles, dentro daquilo que eles vivem, a consequência dessa condenação que Deus trouxe, não é? Tem preocupações que nós não temos, né? E nós temos preocupações que eles não têm, mas todos sofrem disso. E aí então, o cultivo da terra seria mais difícil do que antes. E é justamente o que Paulo fala em Romanos. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 20 e 21. Vamos abrir lá em Romanos 8? Os irmãos verem. Romanos 8. Versículo 20 e 21. Fala assim: porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja liberta do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Mostrando aqui o apóstolo Paulo exatamente isso, o sofrimento a qual toda a criação foi precipitada, a qual todos estão debaixo dela. E aí então a condenação do homem continua. O versículo 19 nos traz aí uma questão muito importante. Versículo 19, a declaração de Deus. Voltemos lá para Gênesis 3. Qual é a declaração de Deus? És pó, e ao pó, o quê? Tornarás. Qual era a sedução? Qual foi o pecado? Eu vou ser como Deus. Uau, né? Eu vou ser muito importante. Eu vou ser conhecedor de todas as coisas. E Adão descobriu que estava nu, e agora Adão descobre que é pó. E o mais grave, exatamente o que vem depois: e ao pó tornarás. O que tem aqui, irmãos? Uma coisa que precisamos compreender na palavra de Deus é que Deus não brinca com a sua palavra. Maldito o homem e a mulher que brinca com a palavra de Deus. Maldito é aquele que não leva a palavra de Deus com seriedade. E aqui o que está diante de nós é exatamente Deus cumprindo aquilo que falara a Adão. Olhemos lá em Gênesis 2:17. Volte uma folhinha aí. O que Deus disse a Adão antes da queda? Mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. O que Deus disse? No dia em que dela comeres, certamente o que? Morrerás. O que a serpente falou? Você não vai morrer coisa nenhuma. Não é isso?
Você não vai morrer, Adão. Essa é a promessa da serpente. Você não vai morrer e você vai saber de tudo. Adão caiu desejando essas duas coisas, acreditando nessas duas mentiras. E aí então, o que está diante de nós é a realidade que a morte ela é inegável, ela é inevitável. Nós sabemos disso. Não tem como negarmos a realidade da morte. Não tem como fugirmos da realidade da morte. Um dia, queridos, todos nós estamos aqui, vamos morrer, a não ser que Deus cumpra a sua promessa da vinda do Senhor Jesus, e haverão aqueles que não passarão pela morte. Mas aqui aquilo que Deus mostra é que toda a raça humana morre. E a Bíblia, quando fala de morte, fala a morte em três aspectos. Primeiramente, a Bíblia fala aqui da morte física. O que é a morte física? A alma separada do corpo. O que lá em Eclesiastes fala? Que o pó volta à terra e o Espírito a Deus que o deu, a morte física. Mas não somente a morte física, a Bíblia nos fala também da morte espiritual. E a morte espiritual, Adão experimentou no momento em que desobedeceu a Deus. Ele caiu, e tanto é que ele se viu nu, e ele se esconde de Deus. Essa é a morte espiritual. Todos nós aqui nascemos mortos espiritualmente. Se você não foi regenerado pelo Espírito de Deus, você ainda é um morto espiritual. Você tem vida física, você tem vida na carne, mas você espiritualmente, se você não crê em Jesus, você é da semente de Satanás e é o que? Morto espiritualmente. E mais, a morte o que? Eterna. O que é a morte eterna? É a consumação desse estado de separação de Deus. A morte eterna é aquela que advém após a morte física. Se não houve um novo nascimento, se não foi regenerado por Deus, após a morte física, aquele que não creu no Senhor Jesus, aquele que não se arrependeu, ele estará eternamente separado da glória de Deus e eternamente sofrerá a ira de Deus. E aí então, o que é importante para nós observarmos dentro disso, do pronunciamento de Deus, é muito importante verificar o que diz Gênesis 5:5. Leia comigo, irmãos, por favor. Gênesis 5:5 está escrito aí. Todos, leiam comigo todos juntos. Todos os dias de que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Qual era a promessa de Deus? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que acontece com Adão? A palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus não é deixada de lado. A morte física veio a Adão. E aqui, meus irmãos, sabemos que Adão não foi o primeiro homem a morrer. Na continuação nós veremos o primeiro homem a ser morto, o primeiro sangue a ser derramado. Mas aqui é muito interessante. Olha aí no versículo 5, na projeção. Olha uma questão interessante. Adão o quê? Leiam aqui, vocês. Adão, a palavra de Deus se cumpriu. E aí a gente fica chamando, mas para quê, pastor? Lá em Gênesis 5, Moisés fez questão de colocar fulano de tal viveu 900 e tantos anos e fulano de tal viveu 700 e tantos anos e fulano de tal viveu 600 e tantos anos e qual o propósito disso? Por mais longa que seja a vida de uma pessoa na terra, ela vai morrer. É a palavra de Deus se cumprindo. É a palavra de Deus que nunca volta vazia. Lembremos-nos que a tentação é justamente colocar em xeque, colocar em dúvida, colocar como antiquadro, colocar como impossível aquilo que Deus diz. Então, nós temos exatamente isso em Gênesis 2:17, e
A morte, portanto, ela não é natural, meus irmãos. A morte é algo estranho e hostil. Por que é tão difícil, não é? Temos que sepultar uma pessoa. É tão difícil. Seja que familiar for, quando nós temos que lidar com esse quadro da morte, não é algo que nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver. Deus é Deus de vida. A morte veio da queda, do pecado. E então, primeiramente, é exatamente essas questões: a condenação à serpente, a condenação à mulher e a condenação ao homem. E o texto não acaba, mas há um outro aspecto do pronunciamento de Deus. E esse aspecto do pronunciamento de Deus, irmãos, é extremamente sério. Se nós parássemos aqui, não haveria nenhuma esperança para nós, não é? Se parássemos aqui essa mensagem, vamos embora para casa, tristes, cabisbaixos, desesperançados. Para que viver? Para que batalhar tanto? Para que ter filhos? Para que casar? Para que ter família? Se já está todo mundo pecou, se a consequência do pecado é a morte. Mas aí aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós não temos somente um pronunciamento condenativo de Deus, mas está também diante de nós, meus irmãos, um pronunciamento de Deus que é redentivo. Aqui em Gênesis 3,15, nós temos uma promessa de Deus que segue todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento, a promessa de Deus de que Ele haveria de redimir, Ele haveria de salvar, Ele haveria de restaurar a sua criação. E o quanto isso é importante, o quanto isso para nós é necessário, a promessa de Deus. Olha aí, Gênesis 3,15, o que o texto nos diz. A palavra nos diz o quê? Deus falando: esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem que ferirá a cabeça? A descendência da mulher. A promessa de Deus é que através da descendência da mulher haveria aquele que haveria de pisar na cabeça da serpente. E pisar na cabeça da serpente é exatamente a sua absoluta destruição, é a sua absoluta derrota. É a serpente não mais reinando, é a serpente não mais governando, é a serpente não mais enganando, é a serpente não mais mentindo. E meus queridos, aqui Deus está prometendo a vinda do Senhor Jesus. Aqui nós temos aquilo que chamamos de proto-evangelho. Aqui é a esperança do evangelho, é a promessa de que o Messias virá, de que o Salvador virá. E Eva ouviu isso. Eva ouviu: através da minha descendência viu o quê? O Salvador. Irmãos, imaginemos a expectativa de Eva. O que Eva mais desejava era o quê? Ser mãe. O que Eva mais desejava era gerar filhos, porque a promessa de Deus é que através do descendente dela, a serpente seria o quê? Pisada. Então Eva tem um primeiro filho. Eu não vou entrar muito nisso porque vai entrar no capítulo 4, senão vou queimar assunto. Mas Eva está esperançosa. Ela tem um primeiro filho. Quem é o primeiro filho de Eva? Caim. Imagine Eva quando ela tem o seu primeiro filho, Caim. Mas foi Caim? Não foi. Eva tem o segundo filho. Foi seu segundo filho? Não foi. Eva teve muitos outros filhos e filhas, mas não foram eles. E aí então essa promessa de Deus, ela vai sendo passada de geração em geração. E cada mulher que tem filho, ela anseia, ela deseja, ela espera que essa promessa se cumpra. Quem tem conhecimento da palavra, especialmente aqui, falamos do povo de Israel. E toda mulher israelita, de algum modo, ela trouxe consigo essa esperança, porque faz parte do povo do pacto, o povo da aliança. E toda mulher judia, mas isso não aconteceu. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, até em que a palavra de Deus se cumpre e a descendência da mulher
O Messias é aquele que haveria de ferir a cabeça da serpente, destruir a obra de Satanás. E quem é que fez isso? Quem é que foi que pisou na cabeça da serpente? O Senhor Jesus. Em quem se cumpriu essa promessa? No Filho de Deus. Lá em 1 João, vamos lá para 1 João capítulo 3, versículo 8. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 8, nós temos o cumprimento, João falando acerca do que acontecera no ministério de Jesus. Ele fala o quê? Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para o quê? Destruir as obras do diabo. Para que Jesus Cristo se manifestou? Para pisar na cabeça da serpente. Para que Jesus Cristo se manifestou? Para cumprir aquilo que Deus prometera lá em Gênesis 3,15. Meus irmãos, nós deveríamos dar glória a Deus, nós deveríamos vibrar com isso, porque quando nós olhamos essa revelação das Escrituras à luz da história da redenção, de uma maneira assim, bastante simples e bastante panorâmica, mas é para que nós reconheçamos que aquilo que Deus falou lá em Gênesis se cumpriu em Cristo Jesus. É importante que nós vejamos e reconheçamos o ensino das Escrituras, que não somente Jesus ele destruiu as obras de Satanás, mas lá em 1 João 5,11, o apóstolo nos diz o que? Este é o testemunho é este: Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. E esta vida está em seu Filho, e certamente morrerás. Essa afirmação, essa condenação de Deus, Jesus Cristo, Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Nós podemos ter esperança diante da morte, mesmo que venhamos morrer fisicamente, mas nós temos segurança que já temos a vida eterna. E como filhos de Deus e não mais filhos do diabo, João trabalha muito com esse contraste. E agora, como filhos de Deus, filhos amados, nós somos chamados para viver uma vida de obediência à palavra, de submissão à palavra. Aquilo a qual Adão foi chamado e Adão não fez, nós em Cristo Jesus temos condições de fazer. Vivermos uma vida segundo a palavra de Deus. Mas ali há uma questão muito séria. A questão muito séria é que você precisa perguntar-se acerca desse pronunciamento de Deus, e esse Deus que promete a salvação, é exatamente essa: como sou alcançado por essa promessa? Você já conhece a promessa. Como que eu posso ter segurança que eu faço parte desse povo eleito de Deus? Como que eu posso ter segurança da minha salvação, do perdão de meus pecados? Como que eu posso ter segurança da vida eterna? E aí então as Escrituras vão nos mostrar, e lá no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 32, vamos lá para João 12, 32. Em João 12, 32, nós temos o Senhor Jesus falando da sua obra, falando da sua missão, daquilo que ele haveria de realizar. E Jesus fala o seguinte: e eu, quando for levantado da terra, atrairei a todos a mim. Como que eu tenho convicção se essa promessa de Deus me alcançou? Eu preciso verificar uma coisa: eu sou atraído a Cristo Jesus? Eu verdadeiramente amo o Senhor Jesus, eu quero realmente ser semelhante a Jesus, realmente eu olho para a cruz, eu olho para a obra de Cristo, eu olho para a pessoa de Jesus, e isso traz no meu coração uma profunda contrição, um profundo quebrantamento, um profundo reconhecimento da graça de Deus. Você é atraído a Cristo? Nós precisamos, meus amados irmãos, vermos que como que essa promessa se aplica na minha vida, é verificar o seguinte: eu tenho realmente segurança, eu realmente creio que toda a minha
minha dívida foi cravada na cruz? Vamos lá para Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 12 e 13. O apóstolo Paulo nos fala exatamente acerca deste assunto. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, Paulo diz: e vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita de dívida que era contrária e constava contra nós e seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-as na cruz. Eu tenho realmente convicção disso, que todo o pecado, tudo aquilo que eu herdei de Adão, foi cravado na cruz. Eu tenho convicção disso. Eu tenho convicção que verdadeiramente o meu velho homem está crucificado com Cristo. Paulo fala o quê? Estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é exatamente isso que Paulo nos fala, é ser crucificado com Cristo. Vamos lá para Romanos capítulo 6. Em Romanos capítulo 6, nós temos o apóstolo Paulo também trazendo uma declaração acerca desta verdade. Romanos capítulo 6, versículo 3 a 6, Paulo diz assim: ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Porque fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isto, a nossa velha natureza humana foi crucificada com Ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Ser crucificado com Cristo, a convicção de que meu velho homem realmente está crucificado e foi destruído. Não sou mais escravo do pecado, não sou mais mula de Satanás. Agora sou livre para ter uma vida que agrade a Deus, para uma vida que obedeça ao Senhor. Eu tenho convicção disso. Meus amados irmãos e irmãs, como ter certeza se eu fui alcançado por essa promessa? Você precisa realmente ser atraído a Cristo Jesus, e a única mensagem da primeira igreja batista em Pompeia é Cristo Jesus crucificado, é Cristo Jesus ressurreto, é Cristo Jesus que voltará para buscar a sua igreja. Nós não temos outra mensagem a não ser essa, nós não temos outro assunto a não ser esse. Você aqui não é atraído ao entretenimento, você aqui não é atraído ao show, você aqui não é atraído àquilo que afaga o seu egoísmo, mas aqui você é atraído ao Senhor maravilhoso que deu a vida para nós, e a nossa vida para a glória dele. E então, quando eu vivo todas essas realidades, eu creio naquela promessa que Deus deu lá em Ezequiel. Vamos lá em Ezequiel, Ezequiel capítulo 36. Nós temos aqui Deus falando da restauração de Israel. Deus ele nos mostrando a obra que Ele faz, a obra da regeneração. Lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 a 31, diz assim: também vos darei o quê? Um novo coração. Como ter segurança que foi alcançado por essa promessa? Ter um novo coração. E olha o que o texto nos diz: e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Meu querido irmão, quem é convertido, quem é regenerado, quem é atraído a Cristo Jesus, não tem mais coração de pedra, mas agora tem um coração de carne, um coração contrito, um coração que ama Jesus, um coração que ama as pessoas, ama a palavra do Senhor. Continuemos no versículo 27. Também porei o meu espírito dentro de vós, e fareis com que andeis nos meus estatutos. Só temos como andar nos estatutos de Deus se nós tivermos primeiramente o quê? Um novo coração. A vida com Deus não é religião, não é religiosidade, não é na força do meu braço. Eu estou tentando, pastor, obedecer, eu estou
obedecemos porque Deus nos deu um novo coração. Mesmo que venhamos dar mancada, mesmo que venhamos algumas horas, sim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu vejo o quanto que realmente mesmo sendo nova criatura, mas essa minha carne maldita está agindo na minha vida. E aí então Deus o que? Olha só, andeis em meus estatutos. Quem é que faz isso, meus irmãos? É Deus quem faz. É Deus que nos capacita, é o Espírito de Deus. Seguir a Jesus não é difícil para aquele que é regenerado. Agora, para aquele que é religioso, é impossível. E aí, continuamos falando: obedecerei aos meus mandamentos e os praticareis. Versículo 28. Então habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. É uma promessa de Deus de restauração do seu povo, o povo de Israel. E nós somos o novo Israel de Deus. Amém. Versículo 29. Pois eu vos livrarei de todas as vossas impurezas. Chamarei o trigo e o multiplicarei, e não provocarei fome entre vós, mas multiplicarei o fruto das árvores e a produção do campo, para que não passeis mais pelo vexame da fome entre as nações. Versículo 31. Então vos lembrareis dos vossos maus atos e dos vossos feitos que não foram bons, e vós mesmos tereis o quê? Nojo dos vossos pecados e das vossas abominações. Depois que Deus faz essa obra da redenção, depois que Deus faz essa obra da salvação em nossas vidas e somos novas criaturas, nós não temos mais prazer no pecado, nós não temos mais prazer na desobediência. E quando nos lembramos da nossa vida pregressa, quando nós nos lembramos daquilo que fomos no passado, isso não traz alegria, mas traz nojo. E fala: Deus, tem misericórdia, porque como que humanamente eu sou capaz de fazer tantas coisas nojentas aos teus olhos. Pai, me ensina o teu caminho, me faça ser mais semelhante ao teu filho. Eu quero verdadeiramente amá-lo, obedecê-lo. Então eu olho para o meu passado, eu olho para a minha história. Eu sei que eu não posso mudar esse passado, eu não posso mudar essa história, mas eu sei que eu não tenho prazer naquela história passada. E agora uma nova vida em Cristo Jesus, um novo coração. E exatamente o que? Ser uma nova criatura. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, 17, o apóstolo Paulo vai nos mostrar exatamente esse ensino. Vamos lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Paulo diz assim: Segundo Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Meu querido irmão, minha querida irmã, que fantástico isso. Sabermos que a obra de Jesus é perfeita, é completa, é suficiente. Sabermos que o Senhor nos deu um novo coração, o Senhor nos adotou como filhos, o Senhor nos fez novas criaturas. As coisas velhas passaram, não sou mais preso ao meu passado. Meu passado foi colocado na cruz, foi crucificado, foi sepultado, não existe mais. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Eu pergunto a você: você já foi alcançado por essa promessa? Eu pergunto a você: como está a sua vida diante de Deus? Porque, meus queridos, a palavra é muito clara. O pronunciamento de Deus, ele é um pronunciamento condenativo. Deus, ele não passa a mão nos nossos pecados. A ira de Deus se revela do céu contra toda injustiça e impiedade. A ira que seriam colocadas sobre os redimidos foi colocada na cruz. A ira vindoura que virá sobre aqueles que não se arrependerem e não crerem em Jesus, essa ira nós não sofreremos, porque Jesus sofreu em nosso lugar.
Eu lhe pergunto, como está a sua vida? O pronunciamento de Deus, condenativo e redentivo. A questão é saber se você já foi alcançado por essa promessa. Se você reconhece que necessita ser alcançado por essa promessa. Lá de Gênesis 3,15, dessa obra salvadora de Deus, e você verdadeiramente deseja caminhar com o Senhor Jesus, sendo atraído a Ele, tendo convicção de que a dívida que tinha contra você foi cravada na cruz, tendo convicção de que o seu velho homem foi crucificado com Cristo, e hoje você tem um novo coração, e você é uma nova criatura, que é chamada para viver em obediência à palavra de Deus. Se você deseja isso, reconhece que precisa disso, clame a misericórdia de Deus, se coloque na presença dEle, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus, porque nós todos precisamos ter convicção dessas verdades, se verdadeiramente reconhecemos a obra de Jesus e o chamado de Deus para nós. Vamos orar, meus irmãos. Quero convidá-lo a fechar os seus olhos. Eu quero convidá-lo a fazer esse autoexame. Se você hoje está sendo convencido pelo Espírito de Deus, e você reconhece que uma obra nova Deus está fazendo na sua vida, arrependa-se e creia, e depois me procure, vamos caminhar, porque Deus nos salva para sermos seguidores de Jesus. Pai de amor, obrigado por Tua palavra, Deus, que é tão preciosa e tão cara para todos nós. Ó Deus, não temos como, Pai, ficarmos iguais quando nos deparamos com a Tua palavra e reconhecemos o Teu pronunciamento. Santo Deus, reconhecemos que o Senhor, ó Pai, de uma maneira santa, justa, perfeita, ó Deus, estabeleceu aquilo que a Tua palavra disseste nessa noite. E ó Pai, que possamos verdadeiramente, Deus, ter toda a nossa confiança, toda a nossa esperança colocada em Cristo Jesus. Ó Pai amado, aqueles que o Senhor já redimiu, que o Senhor já fez nascer de novo, ó Deus, eu quero rogar a Ti que nós sejamos diligentes, obedientes, tementes, praticantes da Tua palavra, não somente ouvintes. Mas Pai, se há pessoas ainda que não foram regeneradas pelo Teu Espírito, rogamos a Tua misericórdia, ó Pai, que estes também possam, ó Pai, ser participantes dessa obra maravilhosa que só o Senhor faz. Obrigado por Teu amor, por Tua bondade, por Tua graça e misericórdia. Conduza-nos, ó Pai, a nossos lares em segurança. Livra-nos e guarda-nos de todo o mal. Nós rogamos a Ti, ó Pai, que possamos ver mudanças em nossas casas essa semana, na maneira de como agimos uns com os outros, ó Pai, na maneira como, ó Deus, o homem age para com a sua mulher para com o seu marido, a maneira, ó Pai amado, como agimos com nossos filhos, os filhos agem com seus pais, a maneira como agimos uns com os outros. Ó Deus querido, nós Te louvamos, Te agradecemos. E agora, com Teu amor, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Teu Santo Espírito sejam com o Seu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe e possamos aí realmente, essa semana, meditar mais e mais sobre esse pronunciamento de Deus.